Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, né, e com quem nos assiste na internet. O tema da minha mensagem é o meu Salvador. Quero falar um pouquinho sobre salvação, sobre o Salvador, entender um pouquinho mais sobre isso e principalmente receber essa verdade, viver essa verdade, manifestar essa verdade, que significa o Salvador e a salvação. Amém? Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. Ontem o pastor que ministrou a palavra aqui, fomos muito abençoados pela palavra, e ele citou esse texto. É um texto que eu gosto muito dele, desde quando eu aceitei a Jesus, eu comecei realmente a caminhar com Jesus, e essa palavra sempre falou muito ao meu coração. Ontem ele lembrou esse texto e, opa, isso aí mesmo, né? Estamos aí recebendo a palavra, eu vou ministrar, confirmando essa palavra. Isaías 60, versículo 1, olha que texto lindo. Eu acho que, tenho certeza que você já ouviu ele. Levante-se e refuja, outras versões diz, levanta-te e resplandece, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você, sobre ti. Olhe, perceba, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor. Sobre você resplandece o Senhor, e sobre você, sobre mim e sobre você, se vê a glória de Deus. Aleluia. Amados, esse texto lindo, maravilhoso, texto nós encontramos nele salvação também. Esse texto está falando, né, sobre se posicionar em Deus, o Salvador, em relação a trevas, a escuridão, a aflição, a problemas, como diz o texto, escuridão, trevas. Esse texto fala, se posicione com base na diversidade que nós vivemos, porque Deus é o nosso Salvador. Quando a gente lê esse texto, e lê principalmente, percebe quando a gente vê quem escreveu esse texto, que é o profeta Isaías, nós precisamos entender um pouco mais sobre o que significa salvação. E nesse livro de Isaías, então, fica mais especial nós entendermos o que significa salvação, porque é um livro que basicamente fala sobre salvação. Isaías é um profeta fabuloso, extraordinário. E Isaías, ele conversa desde o começo do livro, as cartas, os textos que Isaías escreve, são textos relacionados a Jesus, o Salvador. E é tão interessante esse texto, esse livro, se você tiver um dia a oportunidade de ler todo o livro de Isaías, você vai encontrar ali, desde o nascimento de Jesus até a ressurreição de Jesus. É um profeta com tanta revelação do Messias, do Cristo, do Salvador, que ele vai falar nas profecias dele, desde o nascimento do Jesus, o Salvador, o Messias, o Cristo, até a ressurreição. Vai descrever inclusive a morte de Jesus. Por exemplo, Isaías 53, né, quando diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, ali o texto que fala da cruz, fala da salvação, da obra de salvação. Quando a gente lê o texto de Isaías, novamente o livro de Isaías, os textos de Isaías como esse que nós estamos lendo, nós precisamos entender o contexto um pouquinho de quando ele escreveu todo o livro de Isaías. Amados, Isaías é uma pessoa, como eu já falei aqui, um livro, profecias reveladoras, profundas sobre a salvação de Deus em relação a Israel. Mas parece até, olhando um pouquinho, quando você estuda o contexto, quando ele escreveu, para quem ele escreveu, o que estava acontecendo, que você fica entendendo como pode a pessoa que melhor escreveu a nível de profecia, de salvação, estar vivendo como ele vivia. Amados, Israel, no tempo de Isaías, Israel estava vivendo um momento muito triste, muito difícil, muito terrível. E ele estava vivendo isso em que sentido? Primeiro, o rei da Síria, chamado Senaqueribe, é um país que invadiu Israel. Israel estava sendo invadido.
cidades até aqui já foram invadidas, tomadas pelo rei da Síria, Senaqueribe, e agora existe um cerco muito grande em torno da capital de Israel, que é Jerusalém. E agora então o povo está vivendo essa situação. E por que estão vivendo essa situação? Porque o povo de Israel tinha se rebelado contra Deus. Amados, Isaías era um profeta que profetizava para um povo que não queria ouvir. É um povo que não dava atenção para a voz de Deus. É um povo que não queria ouvir Deus. É um povo que não queria escutar o que Deus tinha para dizer. Amados, os profetas eram extremamente desprezados, não eram não davam atenção para os profetas dessa época, e um deles é Isaías. Isaías não é o único profeta dessa época. Você vai ter, por exemplo, Ezequiel, que é um outro livro da Bíblia. Você vai ter outro livro da Bíblia também, um grande profeta chamado Jeremias. Todos eles são contemporâneos, cada um num lugar, cada um vivendo um momento. Ezequiel, por exemplo, está no exílio. Jeremias fica em Israel no momento do exílio. Isaías está em Judá. E eles estão vivendo esse momento e onde o povo está sofrendo por não ouvir a Deus. Estão sofrendo por não escutar a Deus, por não dar atenção. Existe um outro texto que diz assim, Deus fala para o profeta, ele diz: fale, pregue a palavra, insta a palavra, ou seja, insista na pregação. E ele diz: quer ouçam ou quer deixem de ouvir, fale. Amados, que coisa interessante esse texto. Porque esse texto está dizendo o seguinte: por mais que o povo não queira ouvir o que você tem para dizer, continue dizendo. Quanto mais o povo rejeita a palavra, não dá atenção para a palavra, despreza a palavra, ou quem sabe até não crê na palavra, Deus continua insistindo com o profeta: não pare de falar. Amados, o que eu vejo nesse texto? Eu queria enfatizar isso com você nessa hora. Esse texto está dizendo o seguinte: o amor de Deus para com esse povo, o amor de Deus para com Israel, dizendo o seguinte: eu não desisto do meu povo, eu não desisto do meu povo. Mas eu tenho uma notícia linda para dar para você: eu e você não somos mais povo de Deus, nós nunca fomos povo de Deus, nós não somos judeus, nós não somos de Israel, nós não somos povo de Deus. Melhor que isso, hoje nós somos, através de Jesus Cristo, família de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Não? E esse texto está dizendo o seguinte: em relação ao povo de Deus que é Israel, eu enviei profetas nesse padrão. Olha o padrão de gente que pregava naquela época: Isaías, Ezequiel, Jeremias. Existem outros profetas também menores que vão estar nesse mesmo momento. E Deus dizendo: quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue a palavra. Pregue a palavra. Sabe o que significa isso? Salvação. Eu quero dizer o seguinte: Deus deseja salvar. Deus deseja salvar. Deus deseja operar livramento. Deus deseja resgatar o seu povo. E ninguém e nada impedirá Deus de agir a favor de quem Ele ama. Posso ouvir um amém? Não? Eu tenho uma notícia para dar para você. Deus, Ele é Salvador. E porque Ele é Salvador, Ele salva. Você não está ouvindo. Deus salva. Quando eu digo salvação, sim, primeiro começa com a salvação eterna, colocar o seu nome escrito no livro da vida, você não precisar ir para o inferno, você ter a certeza da sua salvação. Esse é um dos grandes aspectos da salvação de Deus. Mas salvação de Deus também consiste em quê? Te livrar de enfermidades, te livrar de problemas, te livrar de ataques de Satanás, te livrar dos ataques das trevas, se livrar de situações terríveis. Alguém está ouvindo isso? Não? Eu quero dizer para você: não sei o problema que você está passando, não sabemos os problemas que podem acontecer, só sabemos que os problemas são desculpe. Os problemas são difíceis, o inimigo se levanta com ódio, o inimigo se levanta com violência. Mas eu tenho uma notícia para dar para você: o teu Deus é Salvador, o teu Deus, Ele salva. Significa que virá cura, virá provisão, virá o livramento, virá estratégia, virá a solução, virá algo.
da parte de Deus, a meu respeito, a seu respeito, porque Ele é Salvador e Ele salva. Podemos dizer isso? Não. Meu Deus, o meu Pai é Salvador e Ele salva. Quero dizer algo para você: nunca desista de esperar por salvação. Eu não estou falando de novo, eu estou falando para quem já é salvo do ponto de vista de eternidade, mas eu estou falando de salvação de situações, de dificuldades, de levantes das trevas. O Senhor salva, o Senhor é Salvador, amém? Posso ouvir um amém, não? Amados, e aqui o texto é tão interessante, essa construção que eu estou fazendo. Eu gostei desse pensamento, porque, amados, eles estavam sofrendo porque eles não ouviam a palavra. Eles estavam sofrendo porque eles deixaram de seguir a Deus. Eles estavam sofrendo em consequência das suas decisões contra Deus. Em consequência a não ouvir, considerar as palavras de Deus. E as consequências estavam vindo. Por exemplo, nós vemos aqui essa situação. Uma situação difícil, aonde um rei de uma violência tremenda, de uma força tremenda, se levantou naquela ocasião, conquistou as cidades, matou pessoas, estava oprimindo, ameaçando, causando medo, causando dor. E assim, isso é um reflexo, é uma simbologia do que nós sofremos. E a razão disso, uma das razões disso é, em primeiro lugar, escute isso que eu vou falar para você. Primeira grande razão por que as pessoas sofrem: porque o diabo os odeia, o diabo é mau, o diabo veio para matar, roubar e destruir. As pessoas sofrem, primeiro, porque há um ódio mortal da parte das trevas, mas segundo, porque o não ouvir Deus, não ouvir a palavra, não ouvir o que Deus diz, permite que essas trevas trabalhem com mais liberdade. Mas o que eu quero te dizer aqui é o seguinte: apesar de esse povo estar sofrendo por não ouvir a Deus, Deus não desistiu de continuar falando. Deus não desistiu de continuar falando. Deus não desistiu de continuar falando. Sabe por quê? Porque Deus é Salvador e Ele salva. Mas pastor, eles não estavam sofrendo, Senhor, as consequências dos seus próprios atos? Sim, com certeza. Mas Deus continua Salvador e Deus continua salvando. Posso ouvir um aleluia? Amados, você já deve ter escutado essa frase. Isso é consequência. Deus perdoa, mas tem as consequências. Já ouviram esse tipo de pensamento? Deus perdoa, sim, Deus perdoa e sempre vai perdoar, mas tem as consequências. Eu quero dizer algo para você. Sim, existem consequências de erros, de falhas que nós cometemos, mas independente de tudo isso, Deus continua amando, e porque amando vai corrigir, sim, vai exortar, vai corrigir, mas Ele irá salvar, Ele vai operar livramento, Ele vai operar solução, e ninguém ficará sofrendo por causa das consequências, mesmo aquela consequência que não precisaria ter acontecido, aquela situação que não precisaria ter acontecido. Ele vai operar um grande livramento, e o resultado será a glória de Deus, o resultado será o nome de Deus elevado, o resultado será a tua paz, a minha paz, e tudo vai dar bem, vai acabar bem, vai dar certo, aleluia. Quantos creem nesse Deus? Diga assim: o meu Deus, meu Pai é Salvador, e Ele salva. Amados, eu e você, quando vamos orar, precisamos crer que Ele é Salvador. E quando eu e você vamos orar, nós precisamos acreditar. A nossa oração está baseada nisso. Ele é Salvador. Porque se Ele não fosse Salvador, nem orar eu oraria. Se Ele não fosse salvar, nem orar eu oraria. Porque Ele é Salvador. Ele salva. E por isso eu posso orar, por isso eu posso esperar, por isso eu posso acreditar, por isso eu posso pregar para as pessoas, por isso eu posso dizer para as pessoas: ei, anime-se, ei, fortaleça-se, ei, resplandeça, ei, levante-se, não fique prostrado, porque o meu Deus, o seu Deus, Ele é Salvador e Ele salva. Alguém está ouvindo essa mensagem hoje?
Mas eu sei que eu estou chovendo no molhado. Que sentido isso? Eu sei que você sabe disso. Mas quantas vezes a nossa alma se angustia diante de situações, de dificuldades, de lutas, e novamente o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: eu sou o teu Salvador. Eu sou o teu Salvador. Eu sou o teu Salvador. E eu posso salvar. Eu sei salvar. Eu consigo salvar. O que significa isso? Eu vou operar livramento. Eu vou trazer uma estratégia. Eu vou te dar uma solução. Vai acontecer algo extraordinário. Algo tremendo. Satanás será humilhado. Satanás será envergonhado. E você sairá ileso, você sairá bem, você será abençoado, você, a sua família, a sua casa, amém, aleluia. Por isso a Bíblia diz: invoque ao Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz: o braço do Senhor não está recolhido para que não possa salvar. O braço do Senhor não está recolhido para que não possa salvar. Pelo contrário, o braço do Senhor está estendido para você. O braço do Senhor está estendido para você, dizendo: eu quero te ajudar, eu quero te salvar, eu quero te libertar, eu quero trazer solução, eu quero te ajudar, eu estou com as mãos estendidas. Aleluia. Amém, não? Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Levante as suas mãos, diga assim: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que Tu és o meu Salvador, e de Ti vem solução, vem provisão, vem salvação. Aleluia, aplauda Ele, Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Mas esse texto, ele diz no versículo 2, as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Olha o quadro aqui. As trevas cobriram a terra. Aqui está falando de terra, está falando de estrutura. O local que você mora, o local que a gente mora, o local que a gente trabalha, onde a gente anda, onde a gente vive. A terra fala disso, de estruturas, parte estrutural da nossa vida. A Bíblia diz: as trevas cobrem a terra. O exemplo disso é o rei da Assíria, que está invadindo, causando prejuízos, causando privações, causando constrangimentos, causando mortes, causando situações difíceis, opressão, malignidade. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. O que significa isso? As pessoas não enxergam salvação. As pessoas estão com seus olhos cegos para entender o amor de Deus. As pessoas não conseguem entender que a palavra de Deus está à disposição. As trevas e a escuridão, os povos, significa que a salvação já existe, a salvação já está liberada, mas os olhos das pessoas estão escurecidas. Eu queria fazer um exercício aqui. Ixi, eu não tenho aqui. Alguém tem um celular que acende luzinha? Acende luzinha, não? Aleluia. Amém? Eu queria pedir que apagasse as luzes. Tem como apagar todas as luzes? Vamos fazer um exercício aqui para mim poder explicar alguma coisa. Quem veio de manhã, por favor, não se manifeste. Não estraga a piada, não é brincadeira. Amém, paga tudo. Consegue? Liga o som, né? Aleluia. Paga aí também, consegue? Meu Deus. Ih, tem um projetor aqui. Mas tá bom, só para a gente ter uma ideia. Mas nós estamos num lugar escuro. Imagine, agora temos aqui umas luzes acesas, mas tudo bem. Mas nós estamos num lugar escuro. Se eu mostro essa luzinha para você, puxa, é forte, hein, né? É forte a luzinha dele. Mas olha, se eu olho aqui, você percebe, está escuro. Está escuro, mas se de repente eu apresento, tem uma luz. A pergunta que eu faço é o seguinte: essa luz venceu as trevas? Sim ou não? Essa luz venceu a escuridão? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por que não? Se a gente vivesse a vida inteira assim, e brilhasse uma luzinha assim, não seria maravilhoso? Mas a gente já estava vivendo com o templo totalmente aceso. O que significa a luz vencer as trevas? Agora acende para mim tudo de novo.
Senta isso lá pra... O que significa isso? Isso venceu as trevas. Agora a luz ela acabou com a escuridão. Sim, é uma luz que já venceu alguma coisa das trevas. Mas eu tenho uma notícia para dar para você. A luz da salvação de Deus não somente salva aquele momentinho, aquela situaçãozinha. A glória do Senhor vence as trevas. As trevas são banidas, as trevas são completamente vencidas. Eu quero dizer algo para você, que gostoso é uma luz pequena, que nos ajuda talvez não a tropeçar, a subir uma escada na escuridão, mas eu tenho uma notícia para dar para você. Tenho uma notícia para dar para você. A luz que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida a salvação que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é eterna, é poderosa, é grandiosa. Amados, o que significa isso? Às vezes a gente olha umas trevas que vem cercando, seja de que nível for, a gente olha e fala, que difícil, que difícil, que difícil. Mas eu tenho uma notícia para dar para você. A luz do Senhor, a salvação do Senhor é poderosa, é grandiosa. Amém, não? Amém. Ontem como eu falei, mencionando uma mensagem de ontem do pastor que pregou aqui, pastor Márcio, ele lembrou de uma história que eu achei muito interessante, a analogia que ele fez. Amados, lembra a história de Noé na Arca da Aliança? Você consegue imaginar quando abriram a tampa da arca, depois de muitos dias, primeiro o dilúvio, depois muitos dias esperando descer as águas. Amados, quando a arca pousou no monte chamado Ararat, que realmente a arca encontrou um lugar seco, encostou no chão. Amados, eles tiraram a tampa da arca. Você consegue ver a primeira imagem que eles viram lá fora? Cadáveres, mau cheiro, destruição, mau cheiro principalmente. A analogia que ele fez, você consegue imaginar Noé? Noé tinha duas formas de pensar aquela situação. Ou ver aquilo como uma destruição completa, ou ver da seguinte forma: chegou o tempo de um novo começo. Amados, eu e você muitas vezes vemos uma situação caótica e nós nos abatemos, nós vemos aquilo como final, nós vemos aquilo como algo impossível de restaurar. Ou a gente pode olhar, hoje é o primeiro dia de um recomeço, hoje é o primeiro dia, nós vamos construir um mundo novo, nós vamos começar algo novo. Amados, Noé e a sua família desceram daquela arca, diante de lama, de barro, de mau cheiro, cheiro de decomposição, cheiro de coisa estragada, cheio de coisa quebrada, mas eles desceram, e eu achei muito legal o que ele falou. Foi a primeira coisa que eles fizeram? Qual foi a primeira coisa que Noé fez ao descer da arca? Ele levantou um altar e adorou ao Senhor. Por que ele adorou o Senhor? Porque Deus é Salvador e Ele salva. Amados, toda aquela destruição aconteceu, mas porque eles estavam na arca, eles foram salvos. Você consegue entender a arca como salvação? Ele e a família dele foram salvos na arca. E agora eles estão descendo da arca e eles vão recomeçar tudo de novo. Amados, por que alguém pode descer de uma arca e ter essa consideração? Por crer que Deus é o quê? Deus é Salvador e Ele salva. Posso ouvir um amém, um aleluia? Eu não sei o que você está vendo fora da arca, mas eu tenho algo para dizer para você. Veja Deus. O teu Deus, Ele é Salvador e Ele salva. E Ele deu a você o Espírito dEle, Ele deu a você a palavra dEle, Ele colocou e semeou na sua vida a palavra, Ele te deu a capacidade de crer. Até a fé para acreditar em algo tão impossível vem dEle. Deixa eu falar para você, eu acho que você não ouviu o que eu falei, deixa eu explicar um pouco melhor. A fé que você tem já é o processo da salvação. A salvação começa pela
A salvação começa pela... Se você crê na salvação, você já está tomando posse da salvação. Se você crê na salvação, você já está tomando posse da salvação. E eu vou repetir de novo, eu não estou falando só da salvação da sua alma a nível de céu e inferno. Eu estou falando da salvação de problemas, dificuldade, lutas, embates, levantes das trevas. Eu quero dizer algo para você. Se você tem duas chances, ou você vê a desgraça, ou você vê a circunstância, ou você olha a palavra, o Deus Salvador e aquele que salva. Diga à pessoa que está do seu lado: Deus salva. Aleluia. Alguém está ouvindo isso? Alguém está feliz com essa mensagem? Eu espero que você esteja feliz com isso que você está ouvindo. Amados, nós vemos então nesse texto essa fidelidade, esse amor de Deus. Por que Deus é Salvador? Porque Ele ama. É a essência dele, porque Ele ama, Ele salva. Amados, quando a gente pensa de novo no contexto de Isaías, e eu falei de Isaías bastante, sabe o que significa? Acho que está acabando a pilha. Salvação, som. Salva eu aqui. Me salve aqui, porque salva eu não, tá? Me salve. Está falhando aqui, acho que está... Aleluia, som, glória, som, aleluia. Amados, salvação. Quando eu falei de Isaías significa, sabe o que significa o nome Isaías no hebraico? Isaías significa Deus é salvação. Olha o nome do homem. O homem que escreveu o maior livro profético sobre salvação, o nome dele em hebraico significa Deus é a salvação. Sabe como significa o nome Jeová? Sabe o que significa Jeová, que é o nome de Deus? Deus é Salvador. Amados, Deus se revela dizendo: eu sou Jeová, eu sou o Salvador. O nome do profeta que profetizou a vida inteira de Jesus, antes de Jesus nascer, lógico, outros também profetizaram, mas aquele que profetizou com maestria, esse homem chamava Deus é a salvação. Ah, mas olha que coisa tremenda. Yeshua, Yamashia, você já viu esse texto? Jesus, o nome de Jesus, que significa Jesus? Sabe o que significa Jesus? Jesus significa Jeová Sus. Jesus é a salvação. Jeová é a salvação. Queridos, você vê o nome salvação no nome de Deus, você vê a salvação no nome do profeta principal que falou sobre Messias, e você vai ver o nome salvação no próprio nome de Jesus. O que esse texto está dizendo? Em Deus, em Jesus, nós temos salvação. Alguém está ouvindo isso? Não. Amados, olha que lindo isso. Olha agora esse texto, põe para mim por gentileza, Isaías, continuando em Isaías capítulo 6, versículo 1, está ali não? Olha lá, Isaías versículo 6, versículo 1. No ano, olha, aqui está falando do início do ministério do profeta Isaías. No ano em que o rei Uzias, o quê? Morreu. O que aconteceu? Eu vi o Senhor. Amados, o rei Uzias aqui, provavelmente, né, pelo que a história conta, era um rei, mas também era uma pessoa muito importante, embora morreu de lepra. Mas o rei Uzias morreu cedo. Era uma grande esperança. Morreu cedo. E o rei Uzias também era conhecido, dizem a história, que ele era conhecido do profeta Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu não sei como é que está o seu ano. Talvez seja um ano difícil, um ano de batalhas, um ano de luta, mas eu quero dizer o seguinte: por pior que seja a luta que estamos passando, é um ano de ver o Senhor, é um ano de encontrarmos a salvação. Nada vai impedir você e eu de vermos a salvação. Olha esse texto, amado, olha a experiência que esse homem está tendo. O início da vida dele, no ano que eu vi que morreu o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, que jeito? Assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. No ano de calamidade, no ano de problema, no ano de dificuldade, eu vi o Senhor. Mas de que jeito que o Senhor está? Chorando, roendo as unhas. Sim ou não? Ele está o quê? Assentado num alto e sublime trono. Tem uma notícia para dar para você.
No momento que nós estamos vivendo, talvez as lutas mais difíceis, o Senhor continua sentado no trono. Ele continua soberano, Ele continua poderoso, e Ele continua nos amando, e Ele continua disposto a nos salvar. Eu quero dizer algo para você: não importa a malignidade com que as trevas se levantaram, não importa o tamanho da situação que nós enfrentamos, o Senhor está sentado, reinando soberano, e porque Ele reina soberano, tem solução, tem saída, tem obra, tem uma saída, tem uma salvação, tem algo poderoso que o Senhor vai operar, vai liberar, vai nos conduzir. Por isso eu tenho plena certeza de dizer para você: seja o que for que está acontecendo, seja o que for o problema, nós sairemos melhor, nós sairemos melhor, nós sairemos glorificando o nome do Senhor. Ele será glorificado, Ele será exaltado. E digo mais, o inimigo será envergonhado, o inimigo irá envergonhado. Aleluia! Quantos creem no que eu estou falando? Quantos creem no que Deus está falando? Continua o texto lá, por favor. Olha só o que aconteceu com Isaías. Acima dele, ou seja, do trono de Deus, estava quem? Os serafins. Serafins fala de anjos alados, anjos também com formato de chamas de fogo. É assim que se descreve alguns especialistas. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha lá 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Olha a visão que Isaías está tendo. Próximo, versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. Você já viu quando bate aquele ventão, aquela situação, e a porta começa a tremer assim? Quando a glória de Deus, a voz de Deus encheu aquele lugar, as portas tremeram, os alicerces tremeram. Sabe o que significa isso? O tamanho do poder do nosso Deus e o tamanho do poder da palavra de Deus. Eu tenho algo para dizer, algo para você. Quando você crê, tem a revelação da palavra, quando você crê na palavra, quando você declara a palavra, as portas tremem, as portas do inferno tremem e vão cair, e vão cair, e vão cair. Por isso o Senhor diz para você: se una ao poder, se una à glória, se una ao que tem poder, se una ao que é poderoso, se una à salvação de Deus. Amém? Alguém está ouvindo isso? Amém, aleluia. Amados, põe o próximo versículo, por gentileza. Então, olha só o que aconteceu com Isaías, depois que ele viu tudo isso. Então gritei: ai de mim, estou perdido. Amados, quantas vezes eu e você gritamos algo parecido? Estou perdido. E ele diz: olha só, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Está vendo aqui de novo ele descrevendo a situação que ele estava vivendo? Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo aqui? Amados, agora eu acredito que se Deus me deu essa visão, Ele vai me matar. Tenho algo para dizer para você. Deus não te odeia, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Amados, ele se vê pecador, ele se vê todo errado, ele se vê com problemas, e ele se vê no meio de um povo com problemas, mas ele diz o quê? Ele grita, mas olha o que acontece. Põe o versículo lá, por gentileza. Olha o que acontece. Põe lá. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como a tenaz. Próximo. Com ele tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será... Amados, por que a calamidade estava vindo sobre Israel? Porque eles não estavam ouvindo a palavra, porque eles estavam, quem sabe, falando coisas erradas. Pois o Senhor está dizendo: eu trago vocês à minha presença porque eu quero salvar vocês. E seja o que for que está atrapalhando vocês, o texto diz: Ele toca, Ele retira, Ele perdoa.
Você não está ouvindo, você não está ouvindo. Ele te perdoa. O que significa isso? Deus traz você à presença dele e ele te perdoa. Ele te vê através de Jesus. Ele te vê através do sangue de Jesus. Nenhuma condenação há mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga assim: o Senhor me salva, porque eu sou perdoado. Diga assim: porque eu sou perdoado, há salvação. Diga assim: o Senhor não vê em mim culpa, mas vê em mim filiação, e por isso se rende a me salvar. Aleluia! 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 Olha só que continua o texto, por gentileza, põe lá. Então ouvi a voz do Senhor clamando. Olha ali a continuação do texto. Depois de tudo isso, o que ele diz lá? Então ouvi a voz do Senhor clamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia a mim. Amado, você percebe que ele diz: quem irá por... O que ele já está fazendo com Isaías? Incluindo ele no nós. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Deus está dizendo o seguinte: agora você faz parte do meu time. Agora você faz parte do meu povo. Agora você faz parte da minha família. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Diga assim: se Deus é Salvador, se Deus salva, Ele me insere no processo de salvação. Diga assim: eu não somente sou salvo, mas também salvarei. Aleluia! Aleluia! Amados, eu gostaria que você entendesse. Agora eu estou indo para um outro ponto da minha mensagem. É um outro aspecto aqui da minha mensagem, um avanço aqui na minha mensagem. Nós ouvimos aqui que Deus salva, que Deus é Salvador. Ele é Salvador, Ele é especialista em salvar. Ele quer fazer isso. Ele não tem problema em fazer isso. Pelo contrário, Ele tem prazer em salvar o seu povo. Segundo lugar, nós ouvimos aqui, Ele faz isso pela sua palavra. Ele faz isso pela sua palavra, Ele envia a sua palavra. Porque a palavra de Deus é salvadora. A salvação sempre está na palavra de Deus. E em terceiro lugar, é que Ele está dizendo o seguinte: eu quero inserir você num processo de salvação. Mas ele diz ali, e Deus pergunta ali naquele ambiente de glória do templo ali. Isaías está ali, não sei se arrebatado, e ele pergunta: quem irá por nós? O que significa isso? Isaías está dizendo: eu quero fazer parte de um processo de salvação. E aí então começa o ministério de Isaías. Você quer fazer parte de salvação, Isaías? Então eu vou começar a revelar para você sobre salvação. Você vai escrever sobre salvação. Você vai se levantar, porque ele não só escreveu, amados. Ele se levantava no meio do povo. Ele se levantava nas praças. Ele se levantava diante de reis. Ele se levantava diante de autoridades. E ele dizia a palavra de Deus. E ele profetizava. E ele anunciava. Ele anunciou Jesus. Desde aquela época, ele se levantou. Eu quero dizer algo para você: Deus salva você. E já te salvou em Cristo Jesus. Mas agora Ele te liberta. Mas Ele também quer inserir você nesse processo de salvação. Amém? O que significa isso? Tudo que eu falei, você pensando em você, agora pense em outras pessoas. Eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida. Deus usará você para salvar pessoas. Eu não estou falando que você vai fazer o que Jesus fez, porque é impossível. Você não vai fazer o que Jesus fez, e nem eu e ninguém vai fazer, porque graças a Deus Jesus já fez e está feito. Mas agora nós vamos anunciar a salvação às pessoas.
Amados, nós vamos dizer para as pessoas: ei, não chore, ei, não chore, ei, se anime, ei, existe Deus, Deus ama, Deus é poderoso. Eu não sei, esse problema que você está enfrentando, ei, deixa eu colocar um pensamento para você: você vai sair dessa, Deus vai trazer libertação. Vamos orar juntos, vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia, vamos ver o que a palavra de Deus diz, vamos à igreja, vamos à reunião, vamos estar juntos. Carregue uma pessoa, leve a ela, fale com teus colegas. Alguém está ouvindo isso? Alguém está ouvindo isso? O Senhor está dizendo para mim e para você: envia a mim. Por isso Ele vai dizer: dispõe-te e resplandece. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje: dispõe-te. E aqui eu quero colocar essa palavra dispõe-te. Essa palavra dispõe-te eu achei tão interessante quando eu fui dar uma olhadinha no original, no hebraico. A palavra dispõe-te, quantos aqui fazem teatro? Já fizeram teatro? Tem aqui nosso ator aqui também, um dos nossos atores aqui do teatro. Uma turma aqui, né? O Eliel, a Jaque, quantas vezes já fizeram teatro aqui na igreja, né? Temos várias pessoas que fazem parte do teatro. Vocês já ouviram falar aquela expressão no teatro? É a sua deixa? O que significa isso? É a sua hora de falar, é a sua hora de entrar. Agora é a sua vez. A pessoa falou tal coisa, quando ela disser tal coisa, é a sua vez. Esse texto está dizendo o seguinte: dispõe-te. O Senhor está dizendo: agora é a sua vez. Você não está ouvindo, você não está ouvindo. O Senhor está dizendo para você: agora é a tua vez. Agora é a sua vez. Eu fiz até aqui, agora é contigo. Eu fiz até aqui, agora é com você. Eu fiz até aqui, agora é com você. Eu dei a minha palavra, agora você declare ela. Eu dei a minha palavra, agora você creia na minha palavra, receba a minha palavra com fé, declare a minha palavra. Ei, eu fiz até aqui, agora você diga para as pessoas que existe salvação. Eu fiz até aqui, agora é sua deixa para dizer para aquela pessoa a salvação. Quantos aqui já ficaram numa fila de gente totalmente desconhecida e alguém reclamou de alguma doença, alguma dor, algum problema? Era a tua deixa. Era a deixa que você tinha para dizer para essa pessoa: você sabia que tem salvação? Ontem também eu gostei do testemunho que o pastor deu aqui. O pastor, ele foi num shopping e ele estava lá sozinho, né, no shopping, fazendo um lanche. E lá na mesa do shopping, na praça de alimentação, fazendo o seu lanche, ele sentou do lado de um grupo de adolescentes, de jovenzinhos assim, falando um bando de besteira, um bando de asneira. Amados, triste, diz ele, triste de ouvir, difícil até de contar o que eles estavam falando, de tão triste, principalmente as meninas, uma situação muito triste de ouvir eles falando. E ele ali comendo e ouvindo aquele bando de besteira, aquelas coisas assim que tristeza de ouvir jovens com tanta perdidos. Lembra que eu falei agora? As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos. É você ver a escuridão na vida daquela juventude. E ele ouvindo, até que de repente, ouvindo as conversas, uma das pessoas lá cita o nome de Deus. Fala alguma coisa sobre Deus. Quando cita o nome de Deus, ele diz: chega. Eles falam uma besteira lá sobre Deus. Chega. Ele se levantou, foi até a mesa deles e disse: vocês não me conhecem. Eu não conheço vocês, me desculpem, mas eu tenho algo para dizer para vocês. Isso não é verdade. Isso é assim, assim. Deus é assim, assim, assim. E aquela turma ficou aquele olhar, né? Aquele olhar constrangido. Imagina alguém chegar e começar. Resultado de umas 8 jovens que tinham ali, 3 moças, se eu não me engano, aceitaram Jesus, confessaram Jesus. Amados, assim como essa história, nós temos 2 opções. Ou a gente olha aquilo e fala: que desgraça, lembra a saída da arca? Que mau cheiro, que desgraça, olha que tristeza, olha que situação, onde chegou essa juventude, onde chegou essa situação? E você passa reto. Ou você entende que aquilo é uma deixa para você dizer: epa, pera um pouquinho, existe salvação nisso aqui. Existe salvação para isso. Amados, Deus é Salvador e Ele salva. E Ele salva. Eu e você temos tantas oportunidades, não é verdade? Só que muitas vezes olhamos para a nossa própria salvação
Eu preciso de salvação, eu preciso resolver aquele problema, eu preciso da situação. Mas, amados, deixa eu dizer algo para você. Deus nos salva, mas também Deus salva aquela pessoa que está do meu lado, aquela pessoa que está ali trabalhando comigo, aquele meu familiar. Amados, não se negue a orar por alguém. Chegue para alguém e fale: eu posso orar por você? Você sabia que Deus salva? Você sabia que Deus já salvou em Cristo Jesus? Você sabia que Ele já fez? E basta você crer. Vamos declarar a palavra. E aí você encontra a pessoa, talvez ainda aquele problema não se resolveu, e você diz para ela o que de novo? Continue crendo, continue crendo. Não, mas está demorando. Continue crendo. Vamos continuar acreditando. Vamos continuar acreditando. Queridos, estamos investindo no processo de salvação. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, aqui ele diz: desponte e resplandece. E ele diz: porque a luz do Senhor, a sua luz brilha. O que significa a tua luz? A sua luz é o papel que você executa. Me permita usar aqui essa expressão. A sua luz é aquele papel que você tem de marido, o papel que você tem de esposa, o papel que você tem de pai, o papel que você tem de filho, o papel que você tem de colega daquela pessoa, o papel que você tem de avô, o papel que você tem de avó, o papel que você tem de vizinho, o papel que você tem, a luz, você tem uma graça, você está ali do lado da pessoa. Existe uma circunstâncias que colocou você naquela situação. E você é a pessoa dali, você está ali. E eu quero declarar que naquele papel que você tem, seja ele qual for, na vida de quem quer que seja, a tua luz vai resplandecer. Você vai se levantar como pai, vai se levantar como mãe, vai se levantar como filho, vai se levantar como filha, vai se levantar como chefe, vai se levantar como funcionário, vai se levantar como colega, vai se levantar como aluno, colega de sala. Você vai se levantar, a sua luz vai resplandecer. Quando você acorda, você usa o seu papel e manifesta a salvação. E aí o texto continua: a sua luz resplandecerá e a glória do Senhor se verá sobre ti. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Amados, que gostoso. As pessoas um dia vão chegar para você e vão falar assim: eu estava trabalhando eu estava no meu trabalho lá naquela empresa, mas um colega, quem sabe seja você, um colega falou para mim, o meu vizinho falou para mim, o meu patrão falou comigo, o meu funcionário falou comigo, alguém disse para mim. A glória do Senhor, as pessoas vão começar a glorificar a Deus, exaltar a Deus, reconhecer a Deus, a glória do Senhor. Amados, que coisa tremenda. As pessoas vão olhar para você e vão acreditar no que vocês estão dizendo. Pastor, mas tem gente que eu falo e rejeita. Continue crendo, continue declarando: a glória do Senhor brilhará sobre você. Posso ouvir um amém, um aleluia, um glória a Deus? Amados, eu creio nisso. Eu creio nisso, que o Senhor é o Salvador. O Senhor salva. Há salvação, há solução para a minha vida e para a sua vida. Amados, Isaías 60, versículo 3. Pode subir já se quiserem, pessoal do louvor. Isaías, capítulo 60, versículo 3. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. O que esse texto está dizendo? As nações virão à sua luz. É lógico, primeiro a luz de Jesus, mas também aqueles que falam de Jesus. As nações virão até você, as pessoas virão até você, as pessoas virão até você. Amém? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Muitas pessoas que chegam perto de você para reclamar de alguma coisa, é porque de alguma forma Deus trouxe essa pessoa até você. Sabe por quê? Porque Deus quer salvar aquela pessoa. E você é a pessoa mais próxima. Você é a pessoa mais próxima. Você consegue imaginar Deus olhando para aquela mesa naquele shopping? Você acha que Deus odiava aquelas jovens? Não. Deus olhava para aquela turminha ali e amava, e ama. E quem estava mais perto? Deus incomodou o pastor Márcio.
Espírito de Deus incomodou ele, acredito. Ele começou a prestar atenção numa conversa, ele poderia passar, se fazer de ouvidos mudos. Mas de repente ele começou a se incomodar com alguma coisa. Você já se incomodou com alguma coisa na vida? Você começa a se incomodar em sentido, começa a chamar atenção, chamar atenção. É o Espírito de Deus que está chamando a sua atenção. Ore por essa pessoa. Ore por ela. Ore por ela. Pastor, mas que impressionante, aquela pessoa só reclama comigo. O Espírito de Deus está levando ela para a salvação. Pastor, mas só mora tranqueira do meu lado. Oh, vira e mexe, tem um vizinho que... Oh, meu Deus. Deus falou, eu vou botar essa povo para morar ali do lado. Porque é o vizinho dele a salvação. O vizinho dele conhece a salvação. Amém? Alguém está ouvindo isso? Mas eu não quero... Essa palavra dispõe e resplandece. Ou aquele texto que eu já li hoje. A quem enviarei? Eis-me aqui. Amados, isso é uma ação que o Espírito de Deus produz na minha vida e na sua vida. Por isso eu estou não somente pregando para explicar e ensinar você sobre isso, mas eu estou profetizando. Eu estou profetizando na sua vida que Deus é o teu Salvador. Eu estou profetizando na sua vida a salvação por aquelas situações que você está enfrentando. Mas eu também estou profetizando. Quando alguém procurar você, encontrará salvação. Quando alguém andar com você, encontrará salvação. Diga assim: meu Deus, meu Pai é o Salvador. E Ele salva. E Ele colocou a sua salvação na minha vida, no poder no poder da minha fala, no toque da minha mão. Uau. Uau. Meu Deus, eu quero que você receba essa palavra. E eu queria encerrar lendo alguns textos. 1 Crônicas 16, 23. Só para glorificar, ver, olha que lindo. Tem tantos textos, amado, tantos. Livro de Salmos, se você procurar a palavra salvação, você vai encontrar muitas e muitas palavras. O rei Davi e os salmistas falavam muito de salvação. Olha lá o texto, 1 Crônicas 16, 23. Cante ao Senhor todas as, não só Israel, todas as, proclamem a sua salvação. Quando? Dia após dia. Olha o próximo versículo, põe mais um. Próximo, 24. Anuncia a glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Feitos maravilhosos é salvação. Próximo, 5. Pois o Senhor é grande, muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que os deuses. O próximo, 26. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. E 27. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Agora põe para mim Salmo 3, versículo 2. Salmo 3, versículo 2. São muitos que dizem a meu respeito: Deus nunca os salvará. Próximo versículo. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Muitos dizem, não há salvação para você. Dessa você não sai, dessa você não sai. É isso que as trevas dizem e faz os outros dizer. Mas o Senhor diz: eu andarei de cabeça erguida, porque Ele é o meu escudo e o meu protetor. Ele é aquele que me salva. Aleluia. Põe o versículo 8 desse salmo. Do Senhor vem. A palavra livramento é a mesma palavra para salvação no hebraico. Do Senhor vem a salvação, o livramento, a vitória, e a tua bênção está sobre o teu povo. Da onde que vem a tua salvação? Ergui meus olhos para os montes, de onde me virá a salvação?
A minha salvação não vem dos montes, a minha salvação vem do Senhor dos Exércitos. Eu olhei para um monte de dinheiro, olhei para um monte dos médicos, olhei para um monte disso, daquilo, mas a minha salvação não vem disso, a minha salvação vem do Senhor. Põe o Salmo 20, versículo 5. Saudaremos a tua vitória. A palavra vitória ali também é salvação no hebraico. Saudaremos a tua vitória, Salmos. Saudaremos a tua salvação com gritos de alegria. Ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a quantos pedidos? A salvação. A salvação. Por isso pode pedir, pode clamar, pode gritar, pode buscar, porque o Senhor opera a salvação. Põe o próximo versículo. Agora sei, olha lá. Agora sei que o Senhor dará o quê? Vitória ao seu ungido. Dos seus santos, os céus lhe responde com poder. Você está ouvindo? Olha o que a Bíblia diz. Com os seus céus responde com poder salvador e da sua mão direita. O próximo versículo ali. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O próximo versículo. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. E o próximo versículo. Senhor, concede salvação, concede vitória ao rei. Quantos reis temos aqui? Reis e sacerdotes. Concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Agora põe o 21, versículo 5. Pelas vitórias que lhe destes, ou pela salvação que lhe destes, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobristes. E agora, para encerrar, olha o versículo 42, Salmo 42, versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Amados, esse texto está dizendo o seguinte: porque a nossa alma se abate, a nossa alma se entristece, a nossa alma, ela avalia a circunstância da vida e ela corresponde ao que ela está vendo. Mas aqui o Espírito diz: por que está abatido a minha alma? Por que está aflita dentro de mim? O meu Deus é a salvação. Alegre-se, alegre-se, anime-se, fortaleça-se, dispõe-te, resplandece. Põe o próximo versículo ali, por gentileza. Só isso. Vocês recebem essa palavra? Vamos ficar em pé, vamos aplaudir a Jesus, Ele é digno. Quando Jesus foi profetizado antes de nascer, o anjo profetizou, Zacarias fez uma profecia e ele disse assim: hoje nasceu poderosa salvação. Hoje nasceu ao seu povo poderosa salvação. Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo já morreu, Ele já ressuscitou. E Ele hoje está sentado à direita do Pai. E Ele enviou o seu Espírito Santo sobre nós que cremos. Por isso, amados, nós temos o amor de Deus, a disposição de Deus de salvar. Nós temos o Espírito de Deus que opera poder e salvação. Nós temos a palavra de Deus que anuncia preciosidades a respeito da salvação. Por isso nós podemos crer na palavra, usar a palavra, caminhar na palavra, acreditar na palavra, declarar a palavra, porque em tudo isso há salvação. O Espírito sobre a sua vida, porque o Espírito de Deus está sobre você, há salvação.
Porque a palavra de Deus está enviada aos nossos corações, a salvação. Porque eu e você vivemos na igreja e fazemos parte do corpo de Cristo, a salvação. Amém? Porque o teu nome está escrito no livro da vida, a salvação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansarei. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o meu Salvador. Ele é a minha salvação. Dele vem a salvação. Dele vem o livramento. Dele vem o socorro. Dele vem a provisão. Amém? E Ele colocou nos nossos lábios a palavra da salvação. Vamos olhar as pessoas ao nosso redor e operar na vida delas, oferecer a elas a salvação que recebemos. Testifique, testemunhe, proclame, ore pelas pessoas. Peça, convide a pessoa a orar com você. Posso orar com você? Posso fazer uma oração com você? Existe solução, acredite, creia. Vamos juntos, vamos estar lá, vamos para a igreja, vamos buscar juntos, vamos caminhar juntos. Você não precisa viver sozinho. Amém? Pai querido, nossa gratidão, Pai, porque essa salvação é de graça. E essa salvação é pela graça. O Senhor decidiu voluntariamente salvar. O Senhor decidiu voluntariamente salvar porque o Senhor tem poder para salvar. O Senhor é o único que pode salvar alguém. Amados, é Deus, o Senhor, diante de tamanho prejuízo que o pecado causou na vida do ser humano, o Senhor teve disposição, amor, disposição, e o Senhor desceu a este mundo para nos salvar. Enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo e tenha vida eterna. Pai, por isso nós cremos no Senhor, Eu anuncio essa palavra hoje. O Senhor é o Salvador e dele vem a salvação. Dele vem a salvação. Dele vem a salvação. Dele vem a salvação. Eu quero declarar: o Senhor é o Salvador da sua vida. E a salvação está disponível para você. O Senhor é o Salvador desse projeto chamado Comunhão Cristã Aba. E dele vem a salvação. O Senhor é o Salvador da sua vida profissional, da sua empresa. Você que é empresário, e do Senhor vem a salvação. O Senhor é o Salvador da sua família, e sobre a sua família vem a salvação. O Senhor é o Salvador dos teus filhos, e sobre os teus filhos vem a salvação. O Senhor é o Salvador da sua vida, a sua vida profissional, onde você trabalha. E do Senhor vem a salvação na sua vida profissional. Soluções, provisões, livramento. Os inimigos são vencidos, os inimigos se prostram diante de mim, de você. Eu quero declarar: os inimigos se prostrem diante de mim, de você. Que os inimigos se prostrem, porque há salvação na minha vida, há salvação na vida do meu irmão. Por isso eu declaro: você é mais que vencedor, você é um vitorioso. Jesus Cristo já nos deu vitória. Aleluia, aleluia.